Muito boa tarde, povo de Deus, povo amado do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui conosco em mais uma tarde da bênção em seu lar. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez na presença do Senhor com todos vocês. Hoje é segunda-feira, né? Hoje já é segunda-feira, né? Como passa, né? Agora mesmo era o feriado, já passou, hoje já é segunda-feira, 11 de setembro, e os dias vão voando, né? Vão passando, mas nós estamos aqui firmes na presença do Senhor, todos os dias em oração, meditação da palavra. Hoje eu já viajei na palavra de Deus nesta manhã, meditando ali, lendo a Bíblia, parava um pouquinho lá, falava com a irmã Débora, né, eu lendo a Bíblia, o Senhor foi me revelando, o Senhor foi abrindo meu entendimento. Irmão, é maravilhoso, irmãos. Quando nós viajamos na palavra de Deus, eu me sinto lá dentro, parece que eu estou vivendo o que a palavra está contando. É muito bom, né? A gente aprende, a gente, né, somos repreendidos, a palavra nos confronta, irmãos. Eu lendo ali só, lendo a Bíblia ali, a palavra me confrontando. O que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, como devemos nos portar, né? É muito bom, né? Só perde quem não lê. É muito bom. Eu quase não leio outros livros, né? Quase não leio outros livros, mas a Bíblia eu gosto. Como eu amo a palavra de Deus. Às vezes a gente lê o texto, às vezes você já leu, como eu tenho aquele hábito de ler a Bíblia anualmente, fora as vezes que a gente faz a leitura, né, particular, faz algum estudo sistemático, fazemos estudo de algum texto que a gente vai ministrar, sempre a gente está lendo, mas a gente lê o texto várias e várias vezes assim, e como tem pérolas nos textos bíblicos. É como a gente... Eu nunca fui pessoa que procurou, né, pedras preciosas, né? Eu nunca fui pessoa que fez garimpo, nunca tive eu nunca fiz isso, mas eu imagino, a palavra de Deus é como se fosse, né, um monte cheio de pedras preciosas. E ali a gente vai garimpando, é muito tremendo, irmãos. Eu me emociono, a cada dia eu vejo como eu preciso melhorar, como eu preciso desse Deus, como eu preciso ser agradecido, e assim por diante. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, né? A palavra de Deus, ela que nos dá estrutura, porque os dias são maus, irmãos. Tem muitas vozes por aí, né? A gente ouve uma coisa daqui, uma coisa dali. Precisamos estar estruturados na palavra de Deus, senão vamos ser enganados. Nesses últimos dias, como o diabo tem usado boca de pessoas. Para quê? Para enganar aqueles que seguem a Jesus Cristo. Então devemos tomar cuidado, ter cautela, sempre esperto, vigiando e orando, vigiando, estando atento e meditando na palavra de dia e de noite. Porque nós cuidamos que nela tem palavras de vida eterna, é palavra de Deus. Ela não contém palavra de Deus, ela é a inerrante, a inefável, a sempre eterna palavra de Deus. Amém? Uma passagem aqui que nos chama muita atenção, capítulo 9 de João. Jesus aqui curando um cego de nascença. Já ou em outras ocasiões, né, a gente já falou sobre esse assunto, mas aqui a gente, deparando com esse texto, nos chamou a atenção para estarmos comentando agora nesta tarde de segunda-feira esse assunto. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus vê tudo, irmãos. Ele não curou a todos na época, porque ele veio principalmente para mostrar o caminho da salvação. Mas todos que iam a ele eram curados. Jesus não despedia ninguém doente, ele curava. Mas nem todos iam a ele por problema territorial, físico, né? Ele não conseguia alcançar todo mundo da época dele. Mas aonde Jesus passava, ele curava, ele via. Olha só, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Como é que Jesus sabia? Ele nos conhece.
Ele sabe desde o ventre da sua mãe, ele sabe, antes de você, né, se formar no útero da nossa mãe, ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia, sabe o começo, meio e fim da nossa vida. O Senhor sabe tudo. Então aqui ele viu esse homem e sabia que era um cego de nascença. Ele sabia, ele conhecia aquele homem. Mesmo ele sem conhecer Jesus. Ele nos conhece. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, né, provavelmente o cego estava ali sentado, a Bíblia não fala, mas provavelmente ele estava pedindo esmola, porque era o único meio de vida que os cegos tinham naquela época, não era como hoje. Que hoje tem auxílios, né, e consegue sobreviver, mas naquela época não era assim. E era muito, irmãos. A gente vai ver Jesus curando vários cegos, porque tinha muito naquela época. Não tinha tratamento como hoje, né? Aquela terra seca, poeirenta, isso levava a pessoa a ter muitos problemas, né, de vista. Então aqui, aí os discípulos perguntou para Jesus, eles viram um cego junto com Jesus e perguntou para Jesus, quem pecou? Seus pais ou ele, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Interessante, né? Os discípulos, como os judeus, tinham um pensamento. Se a pessoa nascesse com algum problema, como aqui no caso a cegueira, eles pensavam, né? Os pais é culpado, nasceu com um problema, nasceu cego, é o pecado dos pais que atingiu o filho. Lógico, nós sabemos também nos dias de hoje, porque depende, né, dos pais, na gestação, depende a maneira de vida que eles levam, e pode sim atingir uma criança. Nós sabemos disso. Por exemplo, se os pais têm o vírus do HIV, a criança tem chances de nascer com HIV. Já nasce com uma doença. Entendeu? Mas aqui neste caso, e outra coisa que nós podemos ponderar, nem todas as doenças, irmãos, é por causa do pecado. Tem doenças que é assim, é por causa do pecado. Mas todas as doenças é por causa do pecado original lá do Éden. Ali, com o pecado entrou no mundo através da mulher e do homem, já corrompeu. O homem já não é mais eterno. O homem já está sujeito a doenças, às enfermidades. Foi ali que entrou o pecado no mundo. Então, todas as doenças, sim, é por causa do pecado original, lá atrás no Éden. Mas não, talvez, nos dias de hoje. Muitas das vezes as pessoas falam, na minha família tem uma pessoa assim, desse jeito, doente. Será quem pecou? Será que ela pecou por estar doente? Será que ela cometeu alguma coisa e por isso ela está pagando? Não, irmãos. Igual como eu disse aqui, devemos saber que tem vários... depende do estilo de vida que nós vivemos, pode nos acarretar o quê? Uma doença. Por exemplo, se a pessoa vive uma vida que não cuida da alimentação, não faz exercício físico, e quando ela se envelhecer, tem muita chance de ter o quê? A famosa diabetes. Então não é porque que ela pecou, talvez é pela vida de sedentarismo, mas também tem pessoas que já nascem com a diabetes. Então, irmãos, a gente não pode, tem de ter sabedoria de Deus, tem de observar, mas aqui o que Jesus está ensinando para os judeus, para os seus discípulos, porque eles tinham em mente, se alguém nascesse doente com algum problema de saúde, é porque os pais pecaram. Jesus veio corrigir esse erro. Nem sempre. Aqui, neste caso, foi para manifestar a glória de Deus. Jesus curou ele. E quem sabe essa doença que infelizmente, você foi atingido, é para a glória de Deus. É para Jesus te curar, para que o nome dele seja glorificado. No caso desse cego, foi assim. Foi para a glória de Deus. Então, tem enfermidade que é para Jesus curar, para a glória de Deus. Tem enfermidade que Jesus não vai curar. Não que ele não tenha poder, mas o Senhor tem os seus propósitos. Muitas das vezes não entendemos. Muitas das vezes, como eu disse, às vezes também a culpa é nossa. A gente vive, por exemplo, a pessoa fuma a vida inteira. Depois desenvolve um problema no pulmão. Aí depois ela vem para Cristo e depois
pede para Jesus curar, e se Jesus não cura, ela fica até sem entender por quê, mas foi você que provocou. Lá no início, o Senhor te deu um corpo perfeito, um pulmão perfeito, foi você que estragou o pulmão. Agora Deus é obrigado a curar? Não. Se Ele quiser, Ele pode curar sim. Quem falou que não? Pode, mas nem todos. Nem todo dia Jesus cura. Nós temos que entender isso. E nós não servimos a Jesus por causa de cura, por causa de bênçãos materiais somente. Mas o principal foco do cristão é morar no céu. O principal foco do cristão é a salvação. Jesus veio salvar, chamar, salvar o que se havia perdido. Porque ninguém consegue chegar a Deus a não ser por Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Agora as enfermidades, Jesus levou sobre si. Ele cura. A gente vê o ministério de Jesus esplêndido em curas. E não mudou, Ele é o mesmo. Agora, se a gente tem uma enfermidade e o Senhor não curou, eu não posso desanimar, deixar de servir a Deus, porque Jesus não curou aquela enfermidade do meu pai, da minha mãe ou de mim mesmo. Não posso. A nossa fé vai além da nossa cura física. A nossa fé vai além do nosso bem-estar. Como é bom, sim, receber. Imagina esse cego de nascença. Ele começou a ver, quando Jesus curou ele, que coisa maravilhosa. Foi muito maravilhoso. E assim também, todos nós acreditamos na cura. O ministério de Jesus foi ministrado em pregar o evangelho aos pobres, curar os enfermos, libertar os cativos, dar vista aos cegos, audição aos surdos, ressuscitando os mortos. Jesus mandou os discípulos de João falar isso para ele, quando João estava no cárcere. Por quê? João, ele veio preparando o caminho para Jesus. Ele era primo de Jesus também. Ele era primo, batizou Jesus no Rio Jordão. E agora João se encontra preso. Eu acredito que ele esperava que de alguma maneira Jesus, ia ser um libertador também ali do jugo de Roma. E ele ali preso, porque ele tinha confrontado o governador ali, por causa do erro que ele estava cometendo, tomando a mulher do próprio irmão, tipo assim. Ele foi preso por causa disso, por causa de repreender ali o governador. Mas Jesus não tirou ele ali daquela prisão a ponto que ele foi decapitado. Então, João ali, ele duvidou um pouco, tinha batizado Jesus, viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, ouviu a voz, e assim mesmo ele estava porque ele estava naquela situação e ele não compreendia completamente a maneira que ia ser o reinado de Cristo, ou o agir de Deus, o agir de Cristo naquela época. Por isso teve dúvida no seu coração. Mas aqui Jesus, ele ensina, olha só, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse, vai, levanta-te e vai ao tanque Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou e voltou vendo. Olha que maravilha. E é um dos milagres, tem alguns milagres de Jesus que não foi só palavra, Não foi só ele ordenando, quando a gente vê muitos. Lázaro morto, ele chamou Lázaro, ele saiu. Agora, nesse caso aqui, Jesus fez um lodo, irmão. Provavelmente ele nós somos feitos, todos sabemos, do pó da terra. Pó úmido, nós somos feitos. E aqui Jesus faz um lodo, cuspiu na terra, fez um barrinho, e com a saliva fez um lodo e untou os olhos dele. Provavelmente faltava alguma coisa. Eu entendo isso. Provavelmente o olho dele não tinha algum problema tinha. Aí Jesus pôs o barro ali. Aí quando ele lavou, o olho já estava perfeito, voltou vendo. Ele era de nascença. Eu acredito que ele nasceu com algum problema. Faltou em alguma parte. Então você vê que a deficiência, irmãos, não é só nos dias de hoje. Naquela época tinha muitos aleijados, coxo, manco, cegos. Tinha muitos, irmãos. Leprosos, tinha muitos. Já nasceu com... Não é somente nos dias de hoje. Na época de Jesus também tinha. Mas como eu disse, por questões geográficas, Jesus não alcançou todos. Foi mais ali na Terra Santa, ao redor, que Jesus alcançou, e nem todos foram curados.
Mas o evangelho foi anunciado. Então nós não podemos desanimar, ou recuar, ou achar que Deus não está nos ouvindo quando não recebemos uma cura, uma bênção, um milagre. Muitos acham que Deus está falhando, ou Deus está perdendo a batalha. Irmãos, isso é engano nós pensarmos desse jeito. Deus é soberano. Até o diabo é submisso ao Senhor. O diabo só toca na nossa vida se o Senhor permitir. Ainda mais que somos servos do Senhor. Ele pode tentar impedir o agir de Deus na nossa vida, ele pode se levantar contra nós, mas aqueles que são de Deus, é a Bíblia que diz, o maligno não lhe toca. Só se Deus permitir, como a gente vê um caso especial na vida de Jó. Mas estamos guardados pelo Senhor. E nem todas as doenças, nem todas as enfermidades estão ligadas no nosso pecado. Ou no pecado de algum familiar nosso. Nós não podemos, quando aceitamos a Cristo, não podemos achar que ainda a maldição familiar ou maldição hereditária está na nossa vida. É um erro acreditarmos nisso. Não precisa fazer quebra de maldição. Isso é tudo invencionice. Não precisa. A partir do momento que você vai a Cristo, as maldições caem da sua vida. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, as maldições caem da sua vida. A partir daí, você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia nos diz isso. Eu vou na Bíblia. E eu confio na palavra. Né? E podem tentar contra a sua vida se você serve a Deus. Se você é sincero, se você é um homem ou uma mulher que serve a Deus de todo o coração, pode ficar tranquilo. O mal não vai prevalecer na sua vida. Podem tentar contra você. Podem fazer de tudo para te destruir. Você está guardado pelo Senhor. E quem é guardado pelo Senhor, o maligno não lhe toca. Então, aí, como o diabo é astuto, ele não desiste, ele nos assiste querendo arrumar um tropeço para a nossa vida, ele vai usar pessoas do nosso convívio, ao nosso redor, talvez até dentro de casa que não serve a Deus. Aí o diabo é tão mau que ele usa essas pessoas que nós amamos para nos confrontar. E aí? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra ele e seus demônios. Aí ele usa a boca do esposo, ele usa a boca dos filhos, ele usa a boca do vizinho, e assim vai. Quem o vigia, ele usa a boca. E nos confronta, irmãos. Isso é doído, porque ele é sujo. Ele quer que você e eu lutemos contra essas pessoas que ele usa para nos afrontar, para tirar a nossa paz, para nos xingar, para nos tentar tirar a nossa comunhão com Deus. Aí que nós precisamos de uma sabedoria de Deus. Porque se começarmos a bater boca, a confrontar, a lutar contra a pessoa que ele está usando, talvez até do nosso lado, nós vamos destruir casamento, destruir família, destruir a comunhão, destruir o lar. É isso que ele quer. Olha como ele trabalha. Ele usa a pessoa do nosso lado para nos afrontar, para tirar a nossa paz, a nossa alegria. E quer que nós lutemos com ela. Ele só fica assistindo, de camarote. Ali na primeira fila, te assistindo você brigar com seu esposo, te assistindo você brigar com seus filhos, te assistindo você brigar com seu patrão, com seu empregado. Fica só, ele provoca e depois fica assistindo e dando risada. É. Por isso que precisamos da graça de Deus, ter discernimento, irmãos. Tem pessoa que não tem o discernimento, irmãos, ora, age como pessoa sem noção. Precisamos ter o discernimento de Deus, para não sermos enganados pelo diabo. Precisamos discernir aquilo que é espiritual, aquilo que não é. Tem gente que espiritualiza tudo. Tudo é espiritual para ela. E tem gente também que materializa tudo, não existe nada sobrenatural. Precisamos ser moderados, sábios e ter o discernimento de espírito. Nem tudo é o diabo, mas também nem tudo é natural. Precisamos desse discernimento, pedir para Deus nos dar. Quem dá é o Espírito Santo, para não lutarmos de maneira errada. Né? Tem muitas das vezes que nós oramos, estamos orando, e muitas das vezes precisamos de
falar, conversar, instruir, né? Ali, vamos dizer, pôr as coisas na mesa. Precisa conversar com sabedoria, com educação, com mansidão, temperança. E tem momento que é oração. Tem situações que a boa conversa, o diálogo, né, resolve. Mas tem situação que é oração, então eu preciso discernir. Nós precisamos ter essa sabedoria, como agir diante dessas situações. E é só o Espírito de Deus que pode nos dar. Porque se nós invertermos, vai dar problema. Se nós invertermos aquilo que eu posso fazer e eu ficar só orando não vai acontecer. Aquilo que você pode fazer, se você ficar orando, não vai resolver. Pede para Deus te dar graça, vai lá e faça. Agora, aquilo que é impossível, difícil, que não tem como o homem resolver, e eu quero resolver, você não vai dar conta, você vai sair derrotado. Por isso que precisamos do discernimento. Porque tem coisas que é espiritual, tem coisas que não é. Precisamos desse discernimento. E é só o Espírito de Deus que pode nos dar. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, não tinham esse discernimento. Olha só o que eles fazem, o que eles falam. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Seus pais ou ele? Para que nasça. Está escrito assim, os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou seja, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então eles não tinham discernimento. Eles tinham uma visão errônea. Nem sempre. Não é o pai dele que pecou. Aqui, quem pecou para ele nascer dessa forma foi lá no princípio, Adão e Eva. Que aí o pecado entrou. Aí entrou os problemas de saúde. Foi só aumentando. Né? Porque até então não tinha doença. O ser humano morria. Era um ser eterno como Deus. Mas por causa do pecado entrou a morte. Aí quando entra a morte, entra também esses problemas de saúde. No princípio as pessoas nasciam saudáveis, mas depois foi entrando os problemas de saúde por causa do pecado. Olha o tanto que o pecado é poderoso, irmãos, para destruir. Olha o tanto que o pecado lá original atingiu tudo, irmão, até a natureza. Tudo foi atingido, o ar, o clima, tudo foi atingido. Por causa do pecado, a desobediência do homem. Olha o tanto que a desobediência a Deus ali abrangeu tudo, irmãos. Mas graças a Deus que ele enviou um escape para nós, que é Jesus Cristo. A morte é o último inimigo para nós vencer. Jesus venceu. Ele é a primícia dos que dormem. Se ele ressuscitou, também vamos ressuscitar. Num corpo glorioso. Um corpo, né, imortal. E vamos estar para sempre com o Senhor. Um corpo incorruptível. Né? Então, isso é a nossa esperança. Mas nós não podemos achar, como os discípulos, que tudo mal que... Às vezes está até... Nós servimos a Deus, nós oramos, servimos a Deus e talvez o nosso corpo está doente. Afeta tudo, porque um corpo doente... Já falei que somos corpo, alma e espírito. Quando a carne está doente, atinge a alma, atinge o espírito. É um conjunto, não tem como eu... né? Mas Paulo nos fala que mesmo que o nosso corpo exterior, né, se corrompa, se envelhece, vai morrendo, o interior se renova a cada dia. Que maravilha, né? Seu corpo pode estar velho, mas a sua alma está nova, está jovem, está viva. Talvez o seu corpo não te leva mais aonde o seu espírito quer. A sua alma quer. Talvez o seu homem exterior não consegue ir aonde o seu homem ou a mulher exterior quer ir. Por causa está se corrompendo, por causa da idade, por causa da doença, dos problemas. Mas a sua alma está nova, está jovem. Amém? Então nós não podemos pensar como os discípulos, porque muitas pessoas ligam, tudo bem. Tem situações assim como eu usei aqui. Essa pessoa não cuida, vive uma vida de qualquer jeito. Aí depois quando chega a certa idade, como eu, já vou fazer 50 anos agora, dia 24 agora de setembro, vou fazer 50 anos, você já começa a sentir. Já não tem mais o mesmo pique. Os cabelos já estão acabando. Os que tem ainda vai embranquecendo e assim vai. Você já não tem mais o mesmo ânimo, o mesmo pique. Mas o meu homem interior, nossa, ele está com 12 anos. O interior, animado, gosta das coisas de Deus. Às vezes o exterior não consegue acompanhar o interior. Mas ele se renova a cada dia, o meu interior. Então quando chega a certa idade, começa a aparecer as enfermidades.
Aí nós começamos a ficar, será onde que eu estou falhando, onde eu estou pecando? Não é, talvez é coisas que eu fiz lá atrás. É verdade, se eu levei uma vida de vício, se eu levei uma vida errada, não dormia direito, se eu não comia, não preocupava com a alimentação tal. E nós devemos preocupar, assim, não demasiadamente, porque somos templo do Espírito Santo. Devemos cuidar do corpo, alma e espírito. Agora tem pessoas que endeusam, né, o físico. Né? Cuida, quer ficar saradão, né? Malhando tal, quer ficar, muitas das vezes, para exibir, né? Para mostrar. Isso também aí está cultuando o corpo, está errado também. Devemos cuidar, mas não adorar e cultuar o nosso corpo, não. Culto é só a Deus. Agora, cuidar do corpo para a glória de Deus, para ser mais útil no reino de Deus, isso tudo é bom. Né? Cuidar, né? Uma alimentação balanceada, faz uma caminhadinha, né? Evita de porcariada, evita, né, de ficar só acordado, dorme bem. Então, estude, você está cuidando do corpo que Deus te deu para você cuidar. É um conjunto, irmãos. Precisamos cuidar da vida espiritual e também do físico. Não é verdade? Outro tempo, o dia que tiver outro tempo, a gente vai estar trabalhando nesse assunto. O que a Bíblia nos ensina acerca disso. Mas então, irmãos, que como Jesus viu aquele cego naquela maneira, sabia Jesus que ele nasceu daquela forma, porque Jesus conhece. E Jesus falou para os seus discípulos que eles tinham uma compreensão errônea. Não, esse aí nasceu, esse aí está assim, para quê? Para que se manifeste. Mas ele está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Quem sabe essa enfermidade, esse problema que você está tendo, é para manifestar a glória de Deus. Muitas pessoas que nos acompanham têm sido curados, abençoados, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém? Então não fique, né, preocupado, procurando a causa da situação que você está vivendo. Tem coisas que é natural, é da vida. Tem coisa, como eu disse, agora lógico que temos que dar uma investigada, uma policiada, analisar a nós mesmos, porque tem situação que nós estamos provocando. Né? Aí nós devemos nos corrigir, nos policiar, sempre com a orientação de Deus, porque Deus nos deu a mente de Cristo. Amém? E que possamos ter o discernimento do Espírito para julgar as coisas certas. Né? E a nossa esperança está no céu. Você é curado ou doente, se você estiver firme com Jesus, você vai para o céu. Ou com o corpo perfeito ou não, se você é fiel a Jesus, você crê em Jesus, você vai para o céu. Olha que maravilha. Ainda bem, né, irmãos? O único que não entra é aqueles que vivem na desobediência da palavra. Aqueles que não têm compromisso com Deus e com a palavra, esses estão condenados. Eles precisam de se arrepender. Como nós nos arrependemos um dia. Há 20 anos atrás eu tive um encontro com Jesus. Foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém? Foi a melhor coisa que eu já fiz. Servir esse Jesus. 20 anos, nunca nos afastamos. Nunca deixamos de servir a Jesus. E estamos aqui, testemunhando que vale a pena. Vale a pena servir a Jesus. Como eu fui abençoado nesses 20 anos. Passei por muitas provas, mas tive muitas vitórias. Muitas vitórias o Senhor nos deu até aqui. Só de eu estar aqui é uma grande vitória. Amém? Oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, no nome de Jesus, que estamos aqui nesta tarde de segunda-feira, 11 de setembro, eu quero agradecer por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor nos proporciona nesta tarde. Obrigado, Deus meu. Obrigado, Senhor. Eu quero agradecer o Senhor porque o Senhor cuida de nós. O Senhor está no controle da nossa vida. É o Senhor, meu Deus, que nos resgatou com mão forte da nossa vã maneira de viver. Pai, nós falamos aqui a Tua palavra no capítulo 9 de João, na cura daquele cego de nascença, que os discípulos tinham uma visão errônea, que achava que ele era cego por ter os pais ou ele ter pecado. Mas nós sabemos que Jesus corrigiu essa visão deles. Naquele momento, aquele cego estava daquela maneira, naquela situação, para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele.
Ô Senhor, eu acredito que tem pessoas aqui que estão orando conosco, que estão com algum tipo de problema de saúde, que é para manifestar a glória do Senhor. Então, Senhor, ser servido nesta tarde, manifesta a tua glória na vida dos ouvintes. Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa que está doente nesta tarde, está com dor, está com câncer, está num estado terminal. O Senhor pode mudar essa situação. Para o Senhor não existe enfermidade grande ou pequena, porque o Senhor criou todas as coisas e tem todo o poder. Senhor, cura nesta tarde, Senhor. Ser servido em curar nesta tarde. Tira esta dor, tira este mal, tira meu Pai, essa dor que essa pessoa está sentindo nesta tarde. É em nome de Jesus que toda enfermidade, toda doença, toda dor, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus que vai embora. Curva-se diante do Senhor toda enfermidade, toda dor, todo mal, toda doença. Curva-se diante do Senhor. Deus, está aqui esses pedidos nesses cadernos, Pai, aonde anotamos os pedidos aqui, os pedidos de oração. Deus, visita cada nome. Visita, Senhor, cada nome que está aqui neste caderno. Visita, Senhor, todos os pedidos, curando, libertando, salvando, operando maravilhas na vida dos ouvintes, Pai. Pessoas, Pai, que estão nos ouvindo agora, no Brasil, fora do Brasil. Senhor, toca nessa vida, toca nessa família, liberta aqueles que querem ser libertos, Pai. Quantas pessoas lutando contra o vício do cigarro, da bebida, das drogas, da imoralidade. Senhor, liberta. Liberta essas pessoas que com sinceridade querem ser libertas. Liberta pelo teu poder. Espírito Santo, ajuda esta pessoa a dizer não para o vício, dizer não para as coisas erradas, dizer não para a natureza carnal que é triste, Senhor. Ela luta contra o nosso espírito. O problema não é a nossa carne que é mal, o pecado que habita nela que é mal. A nossa carne não é mal, foi o Senhor quem criou, mas o pecado que está entranhado nela que é mal. Senhor, nos ajuda a vencer a nossa natureza carnal. Nos ajuda a glorificar o teu nome com a nossa vida, Pai. Nos ajuda a sermos agentes de coisas boas nas tuas mãos. Nos ajuda a sermos, meu Pai querido, um arauto nas tuas mãos, um propagador de coisas boas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os nossos ouvintes. Abençoa todos que estão orando comigo nesta tarde. Toca, Senhor, abre portas, faz um milagre, cura as enfermidades. Eu repreendo toda dor, abra os caminhos, Pai. Visita a vida também, Senhor, ministerial daqueles que têm um chamado, Deus. Renova a vida do teu filho, da tua filha. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, meu Pai. A vida emocional, Pai. Quantas pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensando em tirar a vida. Deus, toca nessas pessoas. Meu Deus, faz um milagre. Ô Senhor, muda a história. Pai, na vida financeira, abre portas, Pai. Esse nosso irmão que perdeu, teve percas, meu Pai, restitui, Senhor. Transforma esse caos em bênção. O Senhor é especialista nisso. Meu Pai, transforma esse caos em bênção. Dá uma direção, muda a história. Deus, nós confiamos no teu poder. Nós confiamos no teu agir, meu Pai. Visita os lares, visita as famílias. Ô Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Senhor, eu peço a tua bênção, no nome de Jesus. Nossos irmãos que estão em outros países orando neste momento, abençoa eles, abençoa aqueles que têm contribuído nesta obra, multiplica na vida do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus, aqueles que não têm condições, abençoa da mesma forma. Aqueles que têm orado por nós, aqueles que têm compartilhado esse vídeo, Senhor, paga eles, Pai. Senhor, com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus eu lhe suplico, Senhor, fica conosco, Pai. Nos dê uma tarde abençoada, uma semana de vitória. Senhor, esta é a minha oração, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Toma posse do teu milagre, da tua bênção. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Vamos ficando por aqui. Vou deixar agora um testemunho. E você também possa compartilhar esta oração,
essa palavra com todos os seus conhecidos. E se o Senhor permitir, às 0h estaremos aqui na oração da madrugada. Fica com Deus e até às 0h, se Deus quiser. O pastor, o missionário Débora, a bênção que eu vou contar, o testemunho que eu vou contar, seguinte: eu morava numa casa há 8 anos, aconteceu agora. Aí o dono da casa faleceu, aí ficou a viúva, né? No tempo da pandemia, ela me pediu a casa e eu não tinha como achar a casa, sabe? Mas agora em pandemia, né? Aí o que aconteceu? Me botou no fórum, me botou não sei aonde, me botou na delegacia, me entregou carta em casa. Aí por fim, eu não achava o cara na cidade, que a cidade que eu moro tem uma firma que negócio de faz ferrovia para trem, e as casas estavam todas alugadas. Eu não tinha como achar a casa, sabe, pastora? E pastor, não tinha como achar a casa. E aí, acabaram mandando cortar minha água, entendeu? Cortou minha água. Só não cortou a energia, porque a energia tá o nome da minha esposa, que ela tem um Bolsa Renda, né? Ela tem um Bolsa Família, aí passa pro nome para ficar mais barato, sabe? O dono da casa passa a luz para ficar mais barata a energia. Aí tudo bem. Aí não cortou a energia, mas disso. Aí cortou a água, pá. Aí, pastor, eu fiquei assim, sabe, me humilhando, sabe? Na rua que eu moro, me humilhando, vizinha de lado, vizinha de frente. As pessoas na rua me olhando por baixo, falando piadinha, eu entregando a Deus, entregando a Deus, entregando a Deus, orando a Deus, ouvindo as orações de vocês, e buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Fiquei sem água, 6 meses sem água. Aí a prefeitura ia pôr água para mim, que eu sou funcionário da prefeitura, não deixou a prefeitura apanhar. A Embasa, aqui para nós é Embasa, sabe? A fonte de água é Embasa. Falou o prefeito, se apanhasse água para mim, que ia multar a prefeitura. Aí fui lá, aí o prefeito veio e falou comigo: ó, Tião, e eu não posso colocar água para você, que a Embasa está querendo multar a prefeitura 100 mil reais. Falei: tá bom, prefeito. Beleza, Deus trabalha no silêncio e Deus vai preparar. Aí eu arrumei um cara que pega água particular. O cara pegava água para mim, 70 reais do pipa, para botar 4 mil litros de água em casa, entendeu? Uma água aqui de um açude, né? Nem na Embasa podia pegar, entendeu? Nem a água da firma podia pegar da Embasa, que batia a cidade, não podia pegar para mim. Mas Deus, como Deus é bom, esse açude nunca secou. Aí pegava água, sabe? E tinha uma caixa d'água cheia da chuva, entendeu? De Deus, da chuva que eu bebia, né? Se eu cozinhasse com ela, banhava, lavava roupa, acabava, né? Aí, rapaz, Deus tão bom, Deus maravilhoso, que as pessoas me humilhando, né? Vizinho me humilhando, falando palavrona. Ah, que bolinho na rua, fofocando de mim, da minha esposa, entendeu? Mas eu orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus. 6 da manhã, 6 da tarde, 2 da tarde, 6 da manhã, 6 da noite. Buscando a Deus, buscando a Deus. Aí, como foi semana passada, minha esposa trabalha com um médico aqui. Chegou uma mulher na casa, falou: "Ô, você tá caçando casa, Rose?" Ela falou: "Tô, moço, caçando a casa, não saí, já tô humilhado, mais 6 meses sem água. Só, entendeu? Já cortou os pipas, tudo. Cortou teu pipa circular que pegava, o rapaz já não bota água mais. E nós tá sem água, tá quase acabando a água." Pô, aí meu irmão tem uma casa. Ele quer uma pessoa que vai lá morar pra zerar a casa é nova, entendeu? Ele quer que uma pessoa assim, igual você, não tem filho pequeno. Pois é, pastora. Pois é, Débora, mais o pastor aí, ó. Foi no trabalho da minha esposa, Deus mandou ir lá, entendeu? E eu mudei domingo pra cá, sábado. Oi, a chuva chegou. Olha que glória. Não sei como cadê, meu Deus. Entendeu? Esse é meu testemunho, viu? E vai ter mais testemunho que Deus me dá mais vitória. Pois é. Eu fui muito humilhado, tá me xingando na rua, me defamando. Eu quieto. Eu entregando para Deus, sabe? Entregando para Deus. Pois é. Essa pessoa foi lá no trabalho da minha esposa, falar pra ela que tinha sacado o irmão dela, novinha, feita esse ano agora. Ninguém morou. O primeiro que tá morando ela é eu, que mudei pra cá sábado. Entendeu? E tô feliz. E ele falou: essa casa que vai comprar é você. Com o tempo que eu vender, eu venho para você. Nem nós parcelamos em 20, 30 vezes. Falei: amém. Eu compro a casa. Ô pastora, ô Débora, mas não é ô missionária Débora. Não é a obra de Deus, não? Por isso que eu falo. É igual vocês, pastores, falam: ora a Deus. Ora a Deus, não tem hora. Pois é, minha oração. Orei a Deus e estou orando cada segundo. Agora já mudei para cá. Agora tem água aqui. Ontem abriu o relógio aqui da água. As caixas encheu tudo. Tá tudo cheio, graças a Deus. Entendeu? E hoje a chuva chegou. Glória a Deus. Amém.
Estou orando sempre, viu? Um abraço, fique com Deus.